Tecnologia e Produção hoje fala de um assunto que você não vê, mas que além de ser muito interessante, é extremamente importante para o agronegócio. É a nanotecnologia. E quem fala sobre isso é a pesquisadora Marlene de Barros, que está desenvolvendo um projeto, uma pesquisa de nanotecnologia aqui na Embrapa, né? Explica pra gente, Marlene, o que é então a nanotecnologia? É isso mesmo. A nanotecnologia, a gente pode explicar que o prefixo nano significa 10 a menos 9 metros. Isso, para a gente conseguir imaginar, você pode associar com 70 mil vezes menor do que o seu fio de cabelo. Então, são tecnologias que são desenvolvidas nessa escala, muito pequena. Bom, trazendo para o agronegócio, o que está sendo desenvolvido e em que área a nanotecnologia pode atuar? A gente está começando a trabalhar aqui na Embrapa Gado de Corte com a nanotecnologia aplicada à sanidade animal, melhorando testes diagnósticos que já existem, mas que podem ser melhorados com nanotecnologia. Em outras unidades da Embrapa, os pesquisadores já têm trabalhado com sensores que vão avaliar a qualidade de vinho, água mineral, leite e sucos de fruta. Bom, para que você em casa possa ter uma ideia em que a nanotecnologia pode contribuir, a Marlene estava me contando agora há pouco que através da nanotecnologia, a partir de 2002, foi desenvolvida uma língua artificial, é isso? Explica melhor. É, uma língua eletrônica, imitando exatamente a função que a nossa língua faz, que é detectar o sabor, né, dos líquidos, em termos assim, de ser azedo, doce ou amargo. Então, essa língua imita a língua humana nesse aspecto. São sensores que detectam se o líquido é doce, amargo ou azedo. Bom, e aqui na Embrapa Gado de Corte, você está trabalhando dentro de que linha, de que área? Especificamente melhorando um teste diagnóstico chamado ELISA para controle da doença anaplasmose, que é um dos agentes da tristeza parasitária. Bom, então pode atuar a nanotecnologia no diagnóstico, mas também na prevenção de doenças? Também porque a nossa ideia é desenvolver as vacinas que vão ser medicamentos que vão ser liberados de forma controlada dentro do organismo do animal. Então, elas seriam vacinas de melhor desempenho das que tem hoje. Então, com a nanotecnologia, a gente vai desenvolver essa área também. Bom, e o que o produtor rural pode esperar desse trabalho? Dentro de quanto tempo ele vai sentir o impacto desse projeto, dessa pesquisa na fazenda dele? A gente ainda precisa de mais alguns anos de pesquisa para desenvolver os produtos, né? A ideia é sempre trabalhar com o desenvolvimento da ciência mais voltada a protótipos, que já poderiam começar a ser testados no campo, né? Mas ainda a gente vai demorar em torno aí de uns 10 anos para conseguir colocar diversos produtos no mercado. Mas o impacto econômico vai ser altíssimo e a gente já vê esse impacto em alguns produtos que já tem nas prateleiras de alguns países como Japão e Estados Unidos. Bom, o que são esses produtos, então? O que foi mudado com a nanotecnologia? Explica para a gente. Por exemplo, para citar assim, um exemplo bem mais próximo da gente, né? Na Embrapa Instrumentação Agropecuária, os pesquisadores estão desenvolvendo um nanofilme, ou seja, um recobrimento na superfície das frutas que são bactericidas e ainda conservam a fruta na prateleira por muito mais tempo. Esses filmes são comestíveis, tá? Não fariam nenhum mal ao organismo humano, mas ainda poderiam conservar esse alimento por mais tempo. Esse é um produto que logo, logo vai chegar ao consumidor final. Quer dizer, de extrema importância, né? E a gente pode dizer que essa é uma tecnologia nova, Marlene? É nova se você imaginar que para o campo da ciência, a partir de 1990 que se começou a falar em nanotecnologia, né? Usar esse termo para desenvolver as tecnologias em escala tão pequena, né? Então a gente pode dizer que é recente, sim, que é muito nova. Bom, a nanotecnologia, então, ela pode atuar evitando a degradação de alimentos perecíveis, é isso? Também. Tem vários outros, por exemplo, eu tinha te explicado sobre a embalagem, as embalagens inteligentes, né? Você pode criar uma embalagem com nanopartículas, partículas muito pequenas, que podem mudar de cor à medida que o alimento começa a deteriorar. Então, você tem um aviso antes, né, de consumir aquele alimento de que ele não está bom, a qualidade dele já está abaixo do que é mínima para você consumir. Mesmo estando dentro da validade que está colocada na embalagem. Exatamente, tem um prazo de validade, mas se o alimento for mal conservado ou durante a embalagem aconteceu algum problema, ele pode desenvolver micro-organismo que pode fazer mal para a gente.
E quando que a nanotecnologia efetivamente começou a ser estudada e aplicada no Brasil? Desde quando isso? No Brasil, alguns pesquisadores começaram usando a infraestrutura já existente, né, a trabalhar alguma coisa a partir da década de 1990 mesmo. Foi quando começou a falar no mundo. Então, os pesquisadores estão sempre antenados ao que está acontecendo no mundo. A gente está sempre olhando toda a pesquisa que é feita. Então, a partir daí, vendo que já começaram a usar esse termo e trabalhar em escala tão pequena, alguns pesquisadores começaram a transferir suas linhas de pesquisa para essa escala também, para a nanotecnologia. Bom, então se é uma coisa nova, né, e tão moderna, e tão importante, claro que requer um bom investimento, né? Quanto tem sido investido nisso na Embrapa e quantas unidades da Embrapa estão trabalhando com a nanotecnologia, Marlene? Então, a partir do desenvolvimento da rede nacional de nanotecnologia aplicada ao agronegócio, que foi criada a partir de 2006, né? Então, nós temos 16 unidades envolvidas nessa rede e 64 pesquisadores. E eu ainda quero entrar nessa rede também, logo, logo eu vou fazer parte, então vou aumentar mais ainda o grupo, né? Eu esqueci de dizer que era uma área multidisciplinar, então ela envolve engenheiros, físicos, químicos e biólogos, todos trabalhando em parceria. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos várias instituições trabalhando em conjunto para desenvolver essa área mais rapidamente dentro do Brasil, né? E os investimentos têm que ser altos, porque os equipamentos necessários para desenvolver nanotecnologia são caros, mas o Brasil tem investido bastante nessa área. Então, no ano passado, um montante em torno de 5 milhões de reais foi destinado à Embrapa para construir o Laboratório Nacional de Nanotecnologia aplicada ao agronegócio. Desse montante, em torno de 1 milhão é da Embrapa e 4 milhões é um montante da FINEP para compra de equipamentos. Bom, e esse valor é em função do equipamento em si, né? Ou também da mão de obra? A mão de obra ela não está incluída nesse investimento. Claro que os recursos humanos, por exemplo, da Embrapa, que está envolvido, são pesquisadores com nível de doutorado, então são pessoas muito especializadas que têm ido para o exterior fazer pós-doc nessa área, um período de pesquisa que a pessoa faz em laboratórios ultramodernos em outros lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então tem esse investimento também em recursos humanos, e esse que eu citei é só de infraestrutura física. O que são utilizados para a pesquisa de vocês? Que equipamento que se usa? Quando a gente fala de materiais, né, essas partículas muito pequenas estão sendo desenvolvidas, ou os recobrimentos das frutas, que são filmes muito finos, eles precisam ser caracterizados. Você precisa ver, tentar enxergar essas partículas ou esse filme. Então, você usa microscópios de alta tecnologia, são os microscópios eletrônicos, ou microscópio de força atômica, outros equipamentos para fazer análise química desses materiais, que também precisam de uma tecnologia muito avançada. Bom, você comentou que são 16 unidades. Cada uma está partindo para um segmento dentro da nanotecnologia? Aqui na Embrapa Gado de Corte, vocês vão atuar dentro de sanidade, é isso? Então, essa rede foi criada para trabalhar com 3 assuntos mais especificamente, que são os sensores e biosensores, né? Esses filmes finos e as nanopartículas, e mais a qualidade de alimentos, né? E nós aqui na sanidade, eu vou desenvolver nanopartículas e filmes também. Então, dentro desses 3 grandes assuntos é que a gente vai começar a atuar agora, mais especificamente. Tem outros para serem desenvolvidos mais tarde, mas a rede foi criada para desenvolver 3 grandes assuntos por enquanto. Tá ok, obrigada. Bom, trazendo aí para você de casa em primeira mão o que ainda vai ser feito pela Embrapa, vem muita coisa interessante aí, então desejo a vocês um bom trabalho e Tecnologia e Produção vai estar acompanhando para trazer mais novidades para o pessoal de casa. Tá ok, a gente espera mostrar logo mais alguns produtos, mais algumas coisas interessantes nessa área. Ok, obrigada. Voltamos ao estúdio.